Aos meus 10 anos eu chegava da escola, ligava pro meu melhor amigo, que era da minha rua, e a gente ia andar de skate. Por volta das 10 horas da noite a gente voltava pra casa, fazia um leite com Nescau, com sucrilhos, e ficava assistindo os youtubers famosos da época, como o Edu Koff, o Júlio Cocielo, o próprio Manual do Mundo também, que ele criava várias coisas diferentes. Todos os dias eu ficava ansioso para que a aula acabasse rápido e a gente fosse pra rua criar coisas, como fazer um bodoque, fazer uma pista de tech deck. Pelos 11 anos, assistindo todos os youtubers que a gente amava, a gente resolveu criar um canal chamado Invenções e Skate. Então a gente documentava a nossa rotina, compartilhava as manobras de skate, até as pistas de skate que a gente estava criando, as invenções inspiradas no Manual do Mundo. Aos 15 anos, no meio da aula, a prof entrou na sala e falou que todos nós deveríamos escrever uma carta para o nosso eu do futuro, sobre a profissão que a gente queria exercer, aonde que a gente queria estar, o que a gente estaria fazendo daqui 10 anos. A ideia era muito boa, mas para eu que tinha 15 anos, eu ainda estava numa fase de descoberta, de criatividade, eu queria explorar novas coisas. Ou seja, pensar em um único caminho, enquanto eu via todos os meus amigos ali preenchendo como advogado, médico, engenheiro, me deu literalmente um vazio no peito. Literalmente eu com apenas 15 anos já estava refletindo que eu apenas ia seguir um caminho na minha vida, que eu ia focar apenas nessa coisa, ia seguir fazendo isso pelo resto da minha vida. Mas tudo bem, os anos se passaram os meus 16 anos, 17, 18 anos, e eu comecei a seguir umas influências externas, como o do meu pai. Eu comecei a fazer economia porque eu tinha um pouco de gosto por investimentos, mas ainda era muito entediante ficar sentado dentro de um escritório, fazendo sempre as mesmas coisas lineares. Parece que eu estaria repetindo o mesmo padrão da escola: sentar, fazer uma prova para obter uma nota, para obter um certificado, para obter um diploma, tudo robotizado. Aos meus 18 anos eu literalmente acabei trancando a faculdade de economia e comecei a descobrir a psicologia, que eu já tinha uma paixão maior. Já a própria psicologia estava envolvendo o comportamento das pessoas, estava envolvendo o autoconhecimento, estava envolvendo a questão de você ser um maior observador das situações. Então aos meus 20 anos eu fui para os Estados Unidos enquanto eu estava estudando economia comportamental. A economia comportamental era um subcampo da economia que eles usavam a psicologia para entender a tomada de decisão das pessoas. Por que as pessoas gastavam, por que as pessoas elas não conseguiam se controlar. Mas mesmo, cara, chegando nos Estados Unidos, tendo ali a oportunidade de conhecer uma nova cultura, eu ainda me sentia vazio por dentro. Certo dia, quando eu tava num parque em Seattle, correndo meus 10 quilômetros, que eu tava me preparando para uma meia maratona, eu resolvi gravar um story. A minha conta tinha apenas 1.800 pessoas, se eu não me engano, e eu me lembro que 20 pessoas dessas 1.800, mais ou menos umas 20, começaram a me falar: Bajete, começa a compartilhar os seus interesses, começa a compartilhar sua corrida, mostra as culturas, mostra os lugares, mostra o que você tá estudando. A primeira coisa que me veio na cabeça é que, cara, eu vou continuar diariamente postando coisas novas e diferentes para essas 20 pessoas. Eu tenho agora um compromisso com essas 20 pessoas. E como eu era uma pessoa muito curiosa na infância, essa minha curiosidade começou a ser transmitida através dos conteúdos. Eu não postava agora só sobre economia comportamental. Eu juntava todos os meus interesses e comecei a ser o meu próprio nicho. Se eu criasse um post sobre uma rotina simples que mudou a minha vida, eu poderia implementar a escrita, tudo bem que eu escrevo todas as manhãs, eu poderia implementar o empreendedorismo que está envolvido num projeto diário de 1 hora, eu poderia envolver estudos e comportamento, que ali estava junto à própria questão da psicologia, e eu poderia envolver o treino, que era algo que eu fazia diariamente. A filosofia, psicologia e empreendedorismo, elas começavam a se interconectar como uma teia. Pelo simples fato de eu estar em outro país absorvendo novas informações, a minha audiência começou a crescer muito rápido porque eu pegava um simples assunto e esse assunto ele era diferente dos demais concorrentes porque eu implementava várias áreas de interesse. E é disso que a gente vai falar agora, passo a passo, para você começar a criar um jardim digital e começar a tornar o seu conteúdo, o seu branding em algo diferente.
com todas as suas paixões, com todos os seus interesses. Mas calma, não é você criar sobre tudo que você ama, é você juntar tudo que você ama e criar algo único e diferenciado. No meu caso, isso é transmitido hoje através da escrita. Se você for nas minhas newsletters, você vai ver como eu uno todos os meus interesses e crio um aprendizado para as pessoas diferente da maioria. O primeiro ponto que eu me deparo com muitas pessoas que começam a criar conteúdo é com a inteligência artificial. A inteligência artificial pode te ajudar em muitos aspectos, mas ela vai estreitar a tua criatividade, vai te tornar uma pessoa mais burra. Hoje, tantas pessoas estão sendo substituídas por IA ou por máquinas porque essas pessoas, elas são substituíveis, elas foram treinadas para ser literalmente igual robôs. E quando você é um especialista em uma coisa, quando você é um especialista em um assunto específico, provavelmente no futuro você vai ser substituído por alguma máquina. Agora, uma pessoa criativa, generalista, é muito difícil ser substituído por uma IA, porque mesmo ele sendo substituído por uma IA, o trabalho não ia ficar diferente, não ia ficar com um gosto assim de autenticidade. Se você pedir para 1000 pessoas escreverem um livro agora sobre produtividade, cada uma dessas 1000 pessoas vão escrever sobre situações diferentes, ângulos diferentes, sobre um mesmo assunto, porque a experiência de cada pessoa é uma experiência única, é uma experiência que a inteligência artificial não consegue trazer num livro, não consegue trazer num conteúdo com um gostinho de conexão real com as pessoas. Um livro sobre o assunto foco, eu posso implementar as minhas experiências de empreendedorismo, de psicologia, de escrita e, obviamente, através das minhas experiências, que é o que torna o meu livro diferenciado. Então, use a inteligência artificial para suas dúvidas, faça perguntas sobre algum idioma, faça perguntas de como você pode organizar essa ideia, corrigir algum texto. Mas as próprias ideias e a construção dessas ideias, de qualquer coisa que você for criar, sempre deve partir de você. Antes de a gente começar a construir esse jardim digital, você tem que entender que o caminho para sua autonomia vai partir de você se tornar um criador na internet. Por isso que eu acredito que o caminho para você ter mais autonomia, em vez de seguir apenas um caminho ali, algo que você ama, é você pegar todos os seus interesses e transformar em algo diferente. E você faz isso se tornando um criador de valor. Como eu já falei no último vídeo, você já tem informações em excesso, você já sabe meio que o que deve ser feito. Quando você começa um projeto, começa a colocar em prática algo, uma newsletter por semana, um vídeo ali por semana, todos os dias fazendo stories, posts, até mesmo ligar ali pro seu amigo e falar que vocês vão abrir uma agência de marketing, tudo isso vai te forçar a aprender coisas novas. E como você já deve saber, ou deveria, 90% das pessoas apenas vão ficar ali no consumo, num ciclo viciante em não criar nada para o mundo. Criar conteúdo é literalmente o futuro para você ganhar dinheiro, porque não existe nada mais forte onde você ter uma audiência de pessoas que estão te acompanhando e você consegue levar essas pessoas para qualquer lugar. Cara, há 20 anos atrás, se você quisesse aparecer ali, talvez num jornal, numa revista, você teria que pagar muita grana, você teria que, ou seja, ter alguns contatos, e hoje você tem um celular em mão e você fica apenas preso no consumo. Vamos fazer um exercício junto agora para você começar a construir esse seu jardim digital e literalmente tornar o seu conteúdo em algo diferenciado. Vou mudar o ângulo para ficar mais da hora. Daqui a pouco... Ih, caralho. Pega um papel, pega uma caneta, então você desenha um triângulo, tudo bem? No topo do triângulo você coloca um interesse que você quer ser muito bom. No meu caso, esse interesse que eu vou ser muito bom é a escrita. No lado direito do triângulo você vai escrever os 10 principais concorrentes dessa área de interesse que você quer ficar muito bom. E aí, junto a esses 10, em cada um você coloca uma qualidade específica. Ou seja, vamos lá, no meu caso eu coloquei do lado direito William Zinsser. Eu vou colocar ali entre parênteses simplicidade. Ele é um cara que escreve com simplicidade, por exemplo. Na base do triângulo você vai escrever as características que vão fazer você se diferenciar desses outros aí escritores. Pô, esses 10 caras aí são seus concorrentes. O que você vai ter uma pitada de novo ali para
para se diferenciar desses caras e tornar o seu branding único. E no lado esquerdo do triângulo você coloca todos os seus outros interesses paralelos. O seu principal no topo é a escrita e lá na esquerda você coloca os seus interesses como, sei lá, empreendedorismo, filosofia, psicologia, artes, fotografia, todos os interesses que você gosta. E no meio do triângulo, obviamente, está você. Esse é um exercício para você começar a visualizar no que vai tornar o teu conteúdo diferente. Porque não adianta, cara, eu vou começar a criar sobre os meus interesses, mas o que vai te tornar realmente diferenciado da massa? Agora que você fez o triângulo, escreveu todos os seus interesses, os seus concorrentes, a sua habilidade que você quer ser muito bom, na outra página, bem em cima, você vai escrever sobre um assunto que você está aprendendo. Mais especificamente, que eu sempre recomendo, é uma newsletter. Quando você escreve uma newsletter por semana, você vai se forçar a absorver informações do seu próprio interesse. Você vai se forçar a absorver informações desses seus 10 concorrentes. Você vai se forçar a buscar informações de diversas outras áreas que te despertam entusiasmo. Então, quando você for escrever, você meio que vai unir todas essas ideias que foram desenhadas na pirâmide e simplesmente da segunda-feira até a sexta-feira você só trabalha nessas ideias desse assunto aí. Cara, vai por mim, é um exercício muito bom. Se tu for ver, todas as minhas ideias de negócios, de marca, começaram com a ideia de uma newsletter. Tá bom, Bajete, eu entendi essa ideia do triângulo e eu entendi agora que eu tenho que escrever uma newsletter. Mas como tornar esse meu conteúdo único e diferenciado se todos estão começando a criar? A primeira coisa para você entender é que a sua história é única. Ninguém tem uma história igual a sua no mundo. Todas as suas experiências, todos os seus interesses, como eu falei no começo do vídeo, são únicos. Não tem como uma inteligência artificial escrever uma newsletter e ser melhor que a sua. Esse meu vídeo aqui, por exemplo, documentando uma história, eu posso transformar facilmente em uma newsletter. Eu posso transformar em um vídeo no YouTube. E é agora, com todos os interesses que você tem ali, que você colocou no triângulo, você consegue conectar os pontos, implementando os seus próprios interesses, implementando a sua história e implementando os problemas que você quer resolver das pessoas. Pô, Bajete, eu passei por um término difícil. Pô, Bajete, eu tô com um problema de procrastinação. Você resolve isso de alguma forma e depois você ensina as pessoas através da sua história, a sua experiência, de uma forma mais diferenciada dos demais. Para construir um produto, faça algo que as pessoas queiram. Para criar arte, faça algo que você queira. Os melhores fazem as duas coisas. Naval Ravikant. E como eu estava explicando para você no começo da minha criação, vão vir talvez 10 pessoas interagir com você, talvez 5 pessoas, e essas pessoas, querendo ou não, elas vão estar ali diariamente. Então toda semana, todo mês você vai refinando, você vai aprendendo coisas novas e sempre evoluindo a sua criação. Se tu for ver, primeiro eu escrevia posts escritos normais, depois eu fui para os vídeos minimalistas no Instagram e depois eu postei o meu próprio lifestyle com as minhas ideias, que foi o que tornou mais atraente, o que tornou mais diferenciado o meu conteúdo. E é dessa forma que eu criei um jardim digital através das newsletters, através desse triângulo, e criei algo diferente para o mundo. Lembrando que todas as suas ideias na newsletter, todos talvez tópicos que você citar, talvez uma pequena história ali que você escreveu na newsletter, facilmente pode se transformar em um roteiro para o YouTube, pode se transformar para um TikTok. Sobre isso que eu ensinei para vocês, isso é apenas 1% do que tem no Caminho do Criador, que é um dos maiores projetos que eu estou desenvolvendo agora e vai ser lançado em março. Mas eu estou escolhendo apenas pessoas qualificadas para entrar no Caminho do Criador. Então entra aqui na lista de espera, escreve aí o porquê você deveria entrar no Caminho do Criador, coloca seu número que eu vou entrar em contato com cada um de vocês para saber se você realmente quer criar algo do zero. Create está aqui na descrição também, é uma plataforma de desenvolvimento pessoal, minha newsletter gratuita, e esse foi o vídeo, meus criadores. Nunca se esqueça, crie mais.